Eu quero continuar falando do mesmo tema da semana passada, dar seguimento à nossa série chamada Esperança. Nosso tema de hoje é Continue Confiando. Hoje é o nosso segundo culto online. Fica esquisito dizer assim, né? Porque na verdade o culto é a reunião dos filhos de Deus. Mas eu acredito que assim como nós estamos reunidos nessa casa, você também está reunido com a sua família na sua casa e está unido com a gente também através dos vínculos do Espírito Santo. Nós da Igreja Batista Vida e Paz decidimos seguir as recomendações dos órgãos de saúde e não fazer cultos presenciais por tempo indeterminado. E assim a gente criou esse campus virtual, onde nós transmitiremos todas as semanas uma palavra de edificação, de consolo, de esperança para você. Aliás, esperança, como eu disse, é o título dessa série, que vai levar conforto, eu espero isso, conforto de Deus para o seu coração e mostrar que você não está sozinho. Você pode, nesse momento, nos ajudar divulgando a palavra de Deus através das suas redes sociais. Você pode divulgar o link do Facebook, divulgar no YouTube para os seus seguidores e dessa maneira multiplicar a palavra de Deus. Bom, acerca do nosso tema, eu acho que todos já percebemos que o mundo mudou. Se você é evangélico, você pode constatar isso agora mesmo, pelo fato de você estar assistindo uma pregação em uma live e não na sua igreja local. Só que não é apenas a igreja que mudou. O mundo mudou e nós não sabemos como será amanhã. As grandes potências mundiais estão preocupadíssimas. A Alemanha preparou 25 mil UTIs, que é 5 vezes mais que o maior número de UTIs que possui qualquer outro país da Europa. E mesmo assim, eles estão tendo dificuldades para atender a população. A Inglaterra, há tempos, sofria com a falta de leitos e agora, com a pandemia do coronavírus, eles estão preocupados porque tem poucas UTIs. Europa, Estados Unidos, Brasil, em maior ou em menor proporção, estão tomando medidas de distanciamento social com o intuito de diminuir o número de infectados, evitando congestionar os hospitais. No Brasil, as pessoas estão ficando em casa, empresas têm optado pelo home office, pelo revezamento de funcionários, férias coletivas e, em muitos casos, infelizmente, até demissão. O mundo parou, você parou e ninguém te avisou que a sua vida ia parar. A sua vida foi interrompida. Nós fizemos planos e os nossos planos mudaram. Nós traçamos projetos que não conseguiremos executar. E agora todos nós olhamos ao redor com surpresa, quando na verdade nós é que fomos extremamente falhos ao não observar o conselho da palavra de Deus em Provérbios 27:1, que diz o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. A gente não sabe. A gente não sabe porque a gente não está no controle. Essa sensação de controle que nós tínhamos até 2 semanas, ela é totalmente falsa. Ela é produto da arrogância do homem que, apesar de todos os seus avanços científicos, ainda se comporta como um geocentrista. Ele se acha o centro do mundo. Então, vem o coronavírus, transforma-se em uma pandemia e nós nos lembramos de que não controlamos absolutamente nada. Mas se nós não controlamos, quem é que tem o controle? A quem nós podemos e devemos recorrer em tempos de crise? Eu quero te convidar novamente a olhar para o mais conhecido salmo do mundo, um salmo escrito pelo rei Davi,
um salmo inspirado pelo Espírito Santo, Salmo 23, versículo 1 apenas, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Apenas isso. Senhor, temos orado, temos te buscado, e o Senhor tem sido adorado e falado aos nossos corações através das canções. Te pedimos, por favor, que o Senhor continue falando aos nossos corações através desse versículo. Que a nossa vida seja edificada. Que o nosso coração se encha de esperança, Deus, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa última meditação, nós lemos a primeira parte deste versículo e eu falei sobre a importância de ter a Jesus como pastor. Nós vimos que a palavra hebraica usada para Senhor nesse texto é o termo Adonai, que era usado para substituir o tetragrama que os judeus acreditavam ser o nome pessoal de Deus. Então, a palavra Senhor, neste pequeno versículo, se refere ao ser mais importante, mais imponente, mais poderoso de todo o universo. E este Senhor, embora seja infinitamente poderoso, ele age como um pastor, trabalhando na individualidade, velando pelas suas ovelhas, chamando a cada uma delas pelo seu nome, como diz lá em João capítulo 10. E a consequência disso é o que lemos na segunda metade do versículo de hoje, que é o nosso tema. Se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Daí vem o nosso tema, que é continue confiando. Continue confiando, porque primeiramente nunca se tratou de você. Sempre foi sobre o bom pastor cuidando de você. Guerras, epidemias, tudo isso é realmente ruim. Mas tempos de paz também são perigosos, porque nos trazem a falsa sensação de controle, a falsa sensação de que tudo depende apenas de nós, da nossa força, do nosso dinheiro, da nossa dedicação, do nosso empenho, e nada disso é verdade. O fato da Bíblia descrever Deus como pastor é para nos lembrar que nós somos ovelhas, somos frágeis, somos vulneráveis e, principalmente, somos dependentes de alguém que é maior que a gente, que nos conduza gentilmente, que cuide de nós. E Jesus é esse pastor. Em João 10, versículo 11, ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus cuida das ovelhas com a sua própria vida. Ele não é um pastor mercenário ou descompromissado, mas um bom pastor que está disposto a enfrentar os maiores perigos e até mesmo a morte pelos seus. E de fato, o nosso bom pastor supriu a nossa necessidade espiritual, a nossa necessidade de salvação ao se entregar por nós, morrendo em nosso lugar como cordeiro substituto. Ele deu a sua vida e recebeu em si mesmo a ira do Pai, que era contra os nossos pecados, a ira pelos nossos pecados. Eu não sei se estou sendo claro, mas na cruz, Jesus recebeu a ira que era nossa, para que nós pudéssemos receber o amor que era dele. Assim, o amor que Deus Pai tinha pelo Filho antes da fundação do mundo foi derramado sobre nós. Isso é justificação. É por isso que eu e você podemos confiar na provisão de Deus. Nós podemos confiar que Deus vai continuar suprindo as nossas necessidades. Aliás, essa é uma conexão que o apóstolo Paulo vai fazer em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32, que dizem assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Meu querido irmão e irmã, em tempos como esses, nós precisamos confiar no poder de Deus para suprir as nossas necessidades. Essa é uma promessa da qual nós precisamos nos apropriar, sobre a qual nós precisamos orar. Nós não movemos o mundo, Deus move o mundo, e Ele que move o mundo nos fez promessas de provisão. Veja também o que Jesus diz em Mateus 6, do 25 ao 33. Mateus, capítulo 6, do 25 até o 33. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais que roupas? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam por essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que promessa maravilhosa. É claro que, como o Salmo 23, versículo 1, esse texto também não é um incentivo à preguiça. O trabalho foi instituído por Deus antes mesmo do pecado entrar no mundo. E esse texto não está dizendo que nós não devemos trabalhar nunca. Aliás, o trabalho é o meio usual como Deus supre as nossas necessidades. Agora, o que fazer quando, por mais que a gente queira, a gente não pode trabalhar? Ou porque estamos desempregados, ou porque estamos confinados, em quarentena. O versículo 33 deixa muito claro. Diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. Continue confiando em Deus. Continue servindo a Deus. Não perca a sua fé. Acredite que Deus pode suprir as suas necessidades. Ore para que essas promessas específicas que nós lemos aqui se cumpram na sua vida. É a Bíblia que está dizendo que Deus veste os lírios, que Deus alimenta pardais, e nós, irmãos, valemos mais do que pardais. Veja que promessa linda nós temos no versículo 30. Olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz o salmista. Ele está dizendo aqui para a gente, se Adonai, o Deus que fez tudo, que cuida de tudo, está pastoreando a minha vida, então Ele vai suprir as minhas necessidades. É uma consequência lógica. Agora, aqui é necessário também distinguir entre necessidades e mimos. Porque Deus promete na palavra dele suprir as nossas necessidades. Ele o faz muitas vezes, mas ele não nos prometeu mimos.
O que é necessidade? Necessidade é o meu arroz, o meu feijão, é a proteína, a carne, o frango, o ovinho. Necessidade é a minha roupa, o meu calçado. Todas essas coisas mencionadas em Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante. Agora, o que são os mimos? Mimos, como diria o meu irmão Alex Henrique, são aquelas coisas não essenciais, mas que Deus também nos dá, embora Ele não as tenha prometido, e que nós precisamos ser gratos também por elas. Por exemplo, um mimo pode ser a sua conta da Netflix. Um mimo pode ser a pizza do domingo, um rodízio de comida japonesa. Então, se nós formos sinceros, nós vamos admitir que Deus não somente tem sido o nosso pastor, mas Ele tem ido além das nossas necessidades. Muitas vezes nos cobrindo de mimos. Deus tem nos abençoado além do necessário. Meus irmãos, entendam bem, eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, mas a teologia da dependência de Deus. Eu estou te lembrando de que Deus prometeu cuidar de você na adversidade. Eu estou tentando te lembrar que Deus não deixou de ser Deus. O mundo parou, Deus não. Deus continua lá, continua trabalhando, continua olhando para você, continua trabalhando por você. Agora, não dá para dizer nada me faltará, a menos que eu tenha a certeza de que o dono de tudo é o meu provedor. Por isso eu preciso perguntar a você que está nos ouvindo, nos assistindo, você já se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como teu Salvador e Senhor? Talvez você diga assim, mas eu já sou uma pessoa boa, eu não tenho pecados. Neste caso, lembre-se do que Jesus disse, aquele entre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem de Deus. Pode ser que os meus ou os seus pecados não sejam tão visíveis, mas nem por isso eles deixam de ser pecados. Aliás, um dos pecados que todos nós devemos nos arrepender imediatamente é o pecado da autossuficiência, o pecado de viver como se tudo dependesse de nós. Irmão, o mundo parou para te lembrar de que você não tem o controle, Jesus tem o controle. Então que tal entregar a sua vida àquele que tem o controle de tudo? Você quer Jesus como seu pastor? Você quer que Jesus entre na sua vida e não sabe como fazer isso? Se este é o caso, eu quero te ajudar. Eu quero pedir a você para pensar em Jesus nesse momento e repetir essa oração com fé, falando para Deus, ok? Você vai falar para Ele de todo o seu coração. Deus, eu me arrependo dos meus pecados, especialmente da minha autossuficiência. Foi preciso o mundo parar para que eu me desse conta de que eu não estou no controle e de que eu preciso de alguém para me guiar. Por isso eu quero te dizer que eu creio em Jesus como meu bom pastor, como meu Salvador. Quero que Ele me supra, quero que Ele me preencha, que Ele pastoreie a minha vida. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você dissesse para a gente, aqui mesmo nos comentários. E se você precisar conversar, desabafar, ou de um conselho, mande o seu contato, mande o seu WhatsApp, inbox, e nós vamos ligar para você. Se você mora na cidade de Ouro Branco e quer participar de estudos bíblicos, nós temos realizado estudos bíblicos através de videoconferências, através de aplicativos,
Então é só você deixar o seu contato, a gente procura você e te explica como fazer, tá bom? Mas acima de tudo, lembre-se, quem tem Jesus como pastor pode descansar em tempos de dificuldade, porque tem certeza de que é Ele quem nos supre em todas as nossas necessidades. Nós vamos orar mais uma vez, e dessa vez eu gostaria de orar junto com você pelos profissionais de saúde, todos os médicos, enfermeiros, orar pelos nossos irmãos e amigos que são autônomos, por empregados, empresários grandes e pequenos, comerciantes, idosos, orar pelo fim dessa pandemia, principalmente para que a gente dependa mais de Deus e abra mão desse sentimento nefasto de que somos autossuficientes. Depois dessa oração a gente vai louvar Jesus, tá bom? Antes de se despedir, você pode continuar louvando Jesus na sua casa. Senhor, muito obrigado pelo teu grande cuidado. Muito obrigado, Jesus, porque apesar de tudo, apesar de todo o caos desse mundo, o Senhor continua sendo o nosso pastor, continua cuidando das nossas vidas. Por favor, Deus, nós rogamos por todos os profissionais da área de saúde que estão expondo a vida deles para salvar e cuidar das nossas vidas, que sejam protegidos pela tua graça e amor. Abençoe, Senhor, empresários grandes e pequenos da nossa cidade e de todo o mundo, empreendedores, empregados. Senhor, cuide de cada um, nós te pedimos por favor. Abençoe nossos irmãos que são autônomos e que neste momento não podem trabalhar, que não falte o pão sobre a mesa deles, que nós como igreja possamos supri-los em suas necessidades, como domésticos da fé, cuidando de cada um destes pequeninos que o Senhor tanto ama. Deus abençoe nossos idosos, proteja eles de todo mal, que nós possamos ver em breve o fim dessa pandemia, que haja cura, Senhor, para a nossa enfermidade, e que principalmente, durante esse período em que não podemos nos reunir fisicamente, mas que nós não deixemos de ser igreja, que nossas preocupações, Senhor, pelo próximo não venham a diminuir, senão aumentar, e que a gente possa se conectar, mesmo que virtualmente, Deus. Nessa noite nós te cultuamos e queremos terminar, Senhor, esse tempo com mais uma canção. Recebe, portanto, Deus, o nosso louvor.